você deve estar ouvindo falar, e não é pouco, sobre taxação de grandes fortunas. O tempo todo essa conversa, né? E o governo federal soltou uma peça publicitária, coisa simples, muito interessante a respeito do assunto. Só que a peça é ousada, viu? Basicamente ela chama você de pobre. Eu vou mostrar isso, vou analisar aqui com você, mas só depois da mensagem dos nossos... Não tem patrocinadores. Melhor pra você, porque aí a gente vai direto aqui pro nosso tópico. Cadê? Ah, tá aí, ó. Isso aqui me chegou via Twitter, gosto muito de falar de comunicação institucional. Vamos assistir e comentar essa peça aqui, que é coisa oficial, tá? Coisa do governo federal. Você já ouviu falar que o governo do Brasil vai taxar super ricos, né? Tá preocupado se isso vai te afetar? Vamos responder as dúvidas que chegaram por aqui. Eu tenho uma casa própria e um Celtinha quitado na garagem. Eu sou um super rico? Eu tenho um apartamento de 100 metros quadrados e herdei uma casa em Campos do Jordão da minha tia. Isso vai me afetar? A soma de todo o meu patrimônio equivale a 10 milhões de reais. Serei taxado pela nova medida? A taxação não é sobre bens. Eu acredito que o meu patrão seja um super rico. A taxação dos fundos exclusivos vai diminuir os empregos? Mesmo que o dono da empresa que você trabalhe seja um super rico, a taxação não vai atingir diretamente a empresa. Eu invisto na Bolsa de Valores. Serei taxado pela nova medida? Interessante, né, que a peça, ela endereça, ela trata dessa necessidade do empregado de pensar no bem-estar do patrão, né? Então, o recado ali é mais ou menos alguma coisa como: fique tranquilo, empregado, isso aí não vai prejudicar nem ao menos esse patrão aí que você conhece, que trabalha diretamente aí, o dono da sua venda, né? Essa pergunta se pobre pode ser direita, eu acho ela fofa e interessante, na verdade. Interessante. Vamos lá. Tem outros aspectos dessa peça aqui a serem analisados. Só serão taxados fundos exclusivos com 10 milhões de investimento mínimo. Eu faço parte do grupo seleto de 2.500 pessoas que tem 10 milhões sobrando para investir em um fundo de investimentos exclusivo. Doideira, né? Você sabia? Existem fundos exclusivos que rendem muito dinheiro, muito garantido para pessoas que têm muito dinheiro? Com a nova medida, a previsão é que o país arrecade 24 bilhões de reais até 2026. Uma taxação mais justa e mais dinheiro para investir na reconstrução do Brasil. Tá lá, governo federal, né? Brasil, União Reconstrução. Cara, para a gente falar sobre isso, assim, pelo menos no campo da comunicação, que é para onde eu tendo a puxar a conversa, né? Olha, o que eu te diria é que é interessante você ver uma peça barata, feita internamente, quer dizer, dentro da instituição, sem nem a ajuda de uma agência de publicidade, parece ser esse o caso, né? Porque com isso você também economiza, dá exemplo, né, cara? Como instituição pública. Eu acho muito legal esse tipo de comunicação, né? São as instituições públicas e privadas se aproveitando dessa linguagem da internet, empreendida pelo usuário também, para passar a sua mensagem, né? Com uma linguagem que às vezes pode parecer até mais íntima e efetiva, apesar de mais barata. Eu tenho um histórico, sabe, nesse tipo de comunicação. Trabalhei na prefeitura da minha cidade durante um tempo, então eu penso muito a respeito disso, né, cara? E eu gosto de ver a instituição pública fazendo sua comunicação de maneira assim, sabe? Artesanal, interna, humilde até. Né? Aqui em Curitiba, quando a gente tentou fazer isso, tinha agência de publicidade assim que olhava com maus olhos, de certo, porque você está fazendo de maneira rápida e barata aquilo que normalmente uma agência seria contratada para fazer de maneira lenta e cara, com contratos, com o poder público, etc, né, cara? Enfim, falei muito da comunicação, e cadê os super ricos nessa história, né, cara? A gente mostrou só a peça ali. Opa, o povo vai informar a gente? O presidente Lula assinou nesta segunda-feira, 28 de agosto, uma medida provisória que prevê a cobrança de 15% a 20% de taxa sobre rendimentos de fundos exclusivos. A ação deve gerar arrecadação de 24 bilhões de reais entre 2023 e 2026. A medida impacta diretamente os investimentos aplicados nos chamados fundos dos super ricos. Lula assinou a medida na mesma cerimônia em que sancionou a nova política de reajustes do salário mínimo e a nova faixa de isenção do imposto de renda. O governo também anunciou que encaminhou ao Congresso um projeto de lei que tributa o capital aplicado no exterior.
Beleza, com a cara do Haddad aí, estão aí as informações então do O Povo, né? E eu acho que tá clara aí a proposta que está apresentada, né? Você pode ter argumentos contra, argumentos a favor, mas não pode ter um argumento definitivo. Existe tal coisa como um argumento definitivo? O Eduardo Moreira lá diz que tem. Vamos ouvir o que ele diz aí sobre esses fundos dos super ricos, que eu nem sabia que existia. Quanto mais saber que tem que taxar. Você sabia que existe fundo exclusivo para super rico? Que tem que ter muita grana para investir numa coisa... que gera muito dinheiro de maneira muito garantida, é uma espécie de mágica financeira, parece meio errado, né, cara? Enfim, minha cabeça é muito videogame, sabe? Mas me veio aqui o pensamento agora. Em Mario Kart, cara, quando você é o último, o jogo quer te dar uma forcinha. Daí ele te dá os melhores power-ups. É verdade, né? E quando você tá em primeiro, o jogo fala, esse cara aí tá de boa, deixa ele correr. E daí ele te dá os power-ups meia boca, entendeu? Por quê? Porque ele quer deixar o jogo equilibrado, porque ele quer deixar o jogo justo. E Mario Kart é um jogo interessante, é um jogo divertido, né? E no jogo do capitalismo brasileiro é essa sacanagem que você tá vendo aí, meu amigo. Quem tá na frente ganha o casco azul. Cadê o Eduardo Moreira? Grava esse argumento que eu vou dar pra vocês, que esse argumento tu vai usar pra festa de família. Agora tu não vai pra festa de família, tu tá precisando de argumento rápido e que seja o derradeiro, um só. Então eu vou te dar um argumento derradeiro quando pintar na ceia de Natal o assunto imposto sobre grande fortuna. Se tu cobrar 0,5%, se tu cobrar 1% de imposto sobre as grandes fortunas no Brasil, aí o cara vai, porque na França, porque no não sei onde. Tu sabe quanto que é a taxa de juros do Brasil? A taxa de juros do Brasil é 13,75%. Você sabe qual é a maior taxa de juros real do mundo? É a do Brasil. Então é o seguinte, meu irmão, se tu cobrar 1% de imposto acima do que o cara tem, de 20 milhões, de 10 milhões de reais, o cara continua recebendo 12%, 13% ao ano. Não só não tirou nada do que ele tem, como o que ele ainda tá acumulando na bola de neve do rentismo sem fazer nada, é maior que qualquer outro lugar do mundo. No Brasil, se hoje você trouxer um imposto sobre grande fortuna, veja o que eu tô te falando. A turma continua com o imposto acumulando sem fazer nada o dinheiro dele mais do que em qualquer outro lugar do mundo. Então... Opa, vocês ouviram isso? Mesmo implementando o imposto sobre grandes fortunas, o Brasil segue sendo o país mais atrativo do mundo para o capital especulativo. Ora chamado por Roberto Requião de capital vadio, aquele que não produz nada. De qualquer forma, tá aí o Eduardo Moreira dando essa garantia, né? Pode tributar que ainda assim o país continua muito, muito, muito atrativo. Esse é o papo que interessa aqui. Então, primeiro, ele não vai para lugar nenhum e vai pagar esse imposto sorrindo, porque ele sabe que ele ainda vai morar no país com a maior moleza do planeta. Até a minha ideia era que o imposto sobre grande fortuna fosse um percentual da Selic, porque aí você faz o seguinte, sempre, se essa Selic é altíssima, você pode cobrar mais, porque você só tá tirando um pedaço da moleza. Mas pronto, tá dada aí a dica pra tua ceia de Natal ser mais feliz. Muito bem, tá dada a letra aí do Eduardo Moreira, que entende do riscado, né, cara? Aqui, da minha parte, eu acho que o melhor que eu posso oferecer é essa analogia aí com o Mario Kart. O capitalismo brasileiro, ele dá o casco azul para quem tá na frente. Essa é uma questão aí na qual eu peço que você pense. E se não conseguiu captar, jogue Mario Kart, não vai te fazer mal. O dinheiro não é seu, mas o problema é.